queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia de hoje, dia 13 de 8 de 2026. Nós estamos hoje no livro de João, capítulo 1. Vamos dar sequência hoje ao verso de número 9, na presença do Senhor nosso Deus, ok? Vou ler um verso anterior para a gente entender o acompanhamento, na linha de raciocínio do que nós estamos estudando e dar sequência, então, na presença do Senhor. Diz assim, verso 8, ele não era luz, referindo-se a João Batista, não era luz, mas veio para testificar da luz. Verso 9, nosso versículo de hoje diz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Okay? Nós vamos então dar sequência hoje ao que é o processo de Deus, estamos vendo aqui, sobre a utilização do poder. Deus tem um poder grandioso, extremo, que saiu de dentro dele para a criação, para a atividade, para a criatividade, para a formação das coisas, das existências, das evidências, de tudo aquilo que ele quis externar na expressão de toda a vida que ele é e que ele tem. E através dessa formação, este poder que criou todas as coisas, que saiu de dentro de Deus, ele se tornou uma formação física, se tornou carne, verbo, homem, a ponto de expressar para a mentalidade, a capacidade de compreensão humana, a expressão do poder de Deus acima de toda essência, incluso da morte para a vida, e purificar-nos para resgate do nosso direito de vivência com Deus, não só enquanto estamos aqui nessa terra, mas para a eternidade. E este poder que Deus tem, ele deu a Jesus, colocou em Jesus a expressão daquilo que é o seu poder de uma forma para nós compreendermos. E não só deu a Jesus este poder, mas ele foi dado a todo aquele que crê em Deus por intermédio de Jesus. Aquele que recebe a Deus, recebe a palavra, se torna filho de Deus, herdeiro de Deus, participante da graça, da manutenção do reino dos céus, das definições dos céus, começa a vivenciar e viver o que é o poder, aquilo que as escrituras declaram como as bênçãos, melhor dizendo, as autoridades do reino de Deus, as efetividades dos efeitos dos poderes de Deus sobre a terra, sobre sua vida, sobre as áreas de sua vida, sobre o reino chegar à terra e como utilizar a autoridade de Cristo Jesus. Okay? Então Deus está pronto com o seu poder e dividiu o seu poder a cada um de nós, ao ser humano. A habilidade de Deus, as bênçãos de Deus, a autoridade de Deus, os acessos da graça, as facilidades de Deus já estão prontas para exercerem o seu efeito na vida de todo ser humano que recebe a palavra de Deus, a vida de Deus, o agir de Deus. Porém, nessa utilização de poder, no exercício de utilizar os poderes de Deus, da mesma forma que o ser humano comum tem que cuidar de estar atento ao tipo de poder que confia nas mãos diárias de pessoas, de coisas, circunstâncias, temas, assuntos, da mesma forma, Deus também observa e revisa como está a prontidão do indivíduo, a formação do indivíduo para saber vivenciar e exercitar e executar e construir, edificar, seja a vida, uma área, um tema, uma circunstância, um assunto, obras com poderes dados de Deus, intensidades de poderes confiados por Deus. Em outras palavras, Deus também olha que medida Ele pode confiar os seus poderes a cada um de nós.
Porque há uma diferença entre colocar o poder no indivíduo para ele ser abençoado, fortalecido, guardado, bem-aventurado, com a graça, com acesso, com facilidade, e depois que o indivíduo recebe os poderes de Deus, o que ele vai realmente fazer? Deus também observa. Por isso que nós estudamos no versículo anterior que diz: João, ele era um profeta, mas não era a luz. Mas ele veio para testificar da luz. João, um ser humano, ele veio testificar da luz, saber diferenciar entre aquilo que nós somos e aquilo que é o poder de Deus, para a gente não utilizar do lugar que Deus nos pôs, da confiança que Deus nos deu, do ensino que Deus nos confiou, das preparações que Deus nos deu, a gente não utilizar isto de forma vã, de forma sem efeito ou de forma aversiva. Utilizar as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus, as instruções de Deus, para fazer completamente ao contrário ou com a mentalidade de ideias próprias nossas. O ser humano, ele acaba tendo às vezes obsessão por uma preferência, por uma questão de fazer questão daquele assunto, e às vezes aquele assunto ele está contrário literalmente à palavra de Deus. E quando ele realmente é contrário às essências de Deus, não é o fato do indivíduo ele querer ser o melhor para todos ou realmente exigir de todos uma questão de birra, uma questão de extremo. Não. A questão é a obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra própria diz, é a porta estreita, é aquilo que é o foco. É o foco que vai sempre refinar a nossa vida. E aí, muitas vezes as pessoas querem receber a Deus, querem receber a Cristo, querem as bênçãos, querem os poderes. Ó Deus me abençoa, Deus me dá tudo aquilo que eu preciso, o Senhor me concede os teus favores, tuas habilidades, tua ajuda, teu abraço, teu perdão, continua me abençoando. Nós queremos muita coisa de Deus. Mas a gente, com essas habilidades, os efeitos dos poderes de Deus, os efeitos das bênçãos de Deus, nós queremos manter a mentalidade das nossas ideias, de apegos, de obsessões próprias junto. E queremos que isso não faça efeito nenhum, contrário, não vai ter problema. A gente quer que Deus diga para nós que não tem problema, porque realmente a gente não quer que tenha problema. Só que já é o problema. Já é o problema o fato da gente insistir numa ideia que a gente já sabe que não é a orientação de Deus. E já é o problema a gente adquirir aquilo que não tem essência de Deus. Porque Deus não nos olha pensando, não gostei do jeito que está a orelha daquela pessoa, não gostei, então eu vou fazer o que dê errado. Não tem nada a ver com... Não é como diz a frase, não é nada pessoal. Deus nos olha, não é por causa de alguma coisa por fora que ele vai fazer questão de que aquilo seja problema. Não. Ele olha aquilo que é a consideração que nós temos com o que ele deixou definido. Se ele deixou definido, ele já deixou registrado aquilo que existe dentro daquele efeito edificação ou dentro daquele efeito, por mais empacotado, bonitinho que pareça, existe dentro daquele efeito uma destruição. Então, entre a disposição de Deus, a prontidão de Deus, Deus ser preparado para derramar os seus poderes na nossa vida, Deus ser preparado para derramar as suas bênçãos na nossa vida, Deus estar preparado e pronto para exercer os poderes de autoridade e efeitos na nossa vida, e
a nossa mentalidade como seres humanos, com escolhas de ideias próprias e obsessões, existe uma diferença de liberação de Deus para a efetividade do poder dele. Deus está sempre pronto, Deus está sempre cheio da abundância dele, Deus sempre tem tudo e muito mais. Deus é sempre o Deus do agora. Deus é o Deus, as escrituras dizem, do já. Deus é o Deus do imediatismo. Só que ele, muitas das vezes, entre realizar o seu poder de imediato, como no piscar de olhos. O maior evento que vai acontecer é o arrebatamento. A Bíblia diz que ele vai ser num piscar de olhos. Por quê? Porque Deus vai mostrar que ele não precisa de tempo. Na hora ele faz o que ele quiser. O que ele quiser, incluso pegar a humanidade toda e levar e desaparecer, num piscar de olhos seremos arrebatados. Deus não precisa de dificuldade nenhuma para nada. Ele é o Deus do imediato. Agora, entre ele realizar o que ele é poder e imediato do agora, já, imediato, entre a mentalidade do ser humano para não utilizar dos poderes de Deus ao seu próprio percurso mental preferido, escolhido, impositivo, impulsivo, obsessivo, idólatra. Para o ser humano não escolher pegar as coisas de Deus e levar para o lado que ele quer, do jeito que ele quer, as coisas que ele quer, então o que Deus faz? O poder que Deus tem de fazer as coisas no já fica como no processo de Deus agora formar e contra-gota, né? Como a própria palavra diz, aspergir do sangue dele, a vida dele, os projetos dele na nossa vida não pode ser de uma vez, tem que ser aspergido, tem que ser espirrado, é contra-gota. Porque vai pegando a nossa mente e colocando dentro do querer dele. Se a gente quiser o poder dele, a bênção dele, os efeitos dele, a nossa mente tem que ser transformada. A palavra diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos com a renovação do vosso entendimento. Ela vai entrando dentro do mundo de Deus, do mundo das definições de Deus, dentro do reino de Deus. Se a nossa mente, a nossa mentalidade, as escolhas das nossas ideias próprias, obsessivas, idólatras, de apego, não entram dentro do mundo da mentalidade de Deus, das preferências diretas de Deus, então Deus não vai vir aqui com uma corda nos enforcar e achar ruim e brigar, não. Ele deu livre-arbítrio. A única coisa é que já neste mundo a gente não tem todo o poder e habilidade em plenitude, não tem toda a bênção e autoridade feita em plenitude, e no mundo vindouro a gente vai entender que muita coisa a gente deixou de receber. Porque, incluso, temos que ter cuidado com a nossa salvação se a gente está numa obsessão, colocando ideias mentais próprias no lugar da verídica orientação que Deus deixou. Então, Deus sempre está pronto. Mas quando o homem não está pronto para receber o poder de Deus, o sinal disso é quando o homem sempre tem a sua ideia própria imposta na frente do que Deus falou. Deus disse algo e o homem vai lá e diz, mas isso aqui não é bem assim. Isso aqui não é bem assim. E aí o ser humano vai e põe a imposição mental dele. Não está pronto para receber poder.
não está pronto para receber unção direta de Deus, não está pronto para ter realmente a habilidade da autoridade que é vinda de Deus, não está pronto. E quando não está pronto para vivenciar poder, autoridade, graça, manutenção, habilidade e a bênção de Deus, não está pronto para construir. Se não está pronto para construir, não está pronto para edificar. Por quê? Porque você não pode doar o poder a alguém que, em vez de fazer aquilo pelo qual o propósito foi dado o poder, vai querer fazer da sua própria ideia e na sua própria condição. Então, Deus também não pode confiar os seus poderes a quem interfere o querer mental próprio na frente da palavra de Deus, na frente da essência de Deus. Isso é uma das razões, como nós vimos no versículo anterior, do livro anterior ontem no canal, sobre estudamos o livro de Neemias. Nós estávamos falando um pouco a respeito da idolatria, Tessalonicenses também. A respeito da idolatria, por que ela cega? Por que a idolatria, Tessalonicenses, por que a idolatria ela cega o entendimento? Não é só porque Deus disse, Deus deu vontade de Deus falar assim, né? Salmista também deu vontade de dizer, tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. Foi só vontade estética da escrita. Não. Deus está falando de um efeito real. Qualquer coisa que se opõe, que se interpõe, que está na frente da palavra, é como se fosse só sujeira num espelho. A palavra é o espelho claro. Colocou alguma ideia nossa, né, humana, formação humana, própria, impositiva na frente de Deus, embaça o espelho. Não dá para enxergar. Por mais que seja boa vontade do indivíduo, eu amo Deus, eu me achego a Deus, eu quero Deus, não importa. A idolatria, ou melhor, né, numa interpretação mais específica para nós nos dias de hoje, numa forma funcional humana, a obsessão por uma mentalidade própria na frente e que contrapõe aquilo que Deus falou, independente o que seja na área que for. Idolatria não é só no fator religioso de o indivíduo escolher qualquer outro nome na frente da palavra de Deus e pôr. Não. Idolatria de qualquer área, seja ela religiosa, emocional, física, qualquer ação que o indivíduo está impondo a ideia própria dele na frente da orientação do cuidado de Deus, virou um ponto obsessivo, virou um ponto idolátrico. Quando vira esse ponto idolátrico, cega a funcionalidade da questão, trava toda a bênção, todo o poder pronto para se vir, ele é obstruído, ele não consegue fazer efetividade plena. E aí nós estudamos em Tessalonicenses, o último versículo fala, atrapalha a própria manutenção genuína do corpo de Cristo, do corpo de Deus, na amplitude que Deus teria muito mais liberdade do Espírito Santo. Por que atrapalha? Porque a mentalidade própria está no meio, interpondo entre a própria palavra de Deus. Esses são mentalidades que atrapalham o poder de Deus de efetuar. Por quê? Porque a vontade impositiva da mente quer falar e ser em primeiro lugar na frente de Deus. Então, a verdadeira manutenção genuína fica bloqueada. A liberdade do Espírito Santo, em outras palavras, fica bloqueada. Em outras palavras, maiores frutos do poder, da autoridade, das bênçãos de Deus, da habilidade de Deus, ficam bloqueados. Em outras palavras, seres com os quais Deus queria dividir maior poder, maior habilidade, maior unção, e Deus não pode confiar maiores intensidades de poderes. Por quê?
porque existe um ponto idolátrico, obsessivo mental, que trava a liberdade do Espírito Santo. Então, pessoas que não entendem, que não são a luz, mas vieram para somente testificar da luz. Quando João entendeu, eu não sou o Deus, não. Então não é a minha vontade que impera na frente de tudo, rebentando, quebrando o princípio, quebrando o que Deus quer, quebrando a vontade da palavra de Deus, não. É primeiro aquilo que Deus fala, né? Não era luz, mas veio para testificar, ser um exemplo da funcionalidade das saídas e soluções de Deus, da luz de Deus. A luz verdadeira, versículo de hoje, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo, referindo-se a Jesus. Então, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a instrução. E ele nos mostra que nem ele mesmo quis tomar a frente de Deus. Depois que ele ressuscitou, ele não disse, eu vou fazer uma casinha, eu vou ficar aqui mesmo, vou lá mostrar para o Pilato que eu ressuscitei, vou mostrar para essa turma toda, essa galera toda aí que não está enxergando nada, e vamos que vamos. Não. 40 dias ele estava com as pessoas com as quais Deus confiou, e depois ele foi arrebatado ao céu. Por quê? Para que o controle continuasse na mão de Deus e para que cada indivíduo fosse até Deus de forma direta, com todo o direito de manutenção e direito de receber os poderes de Deus para exercer na vida habilidades que Deus dá, bênçãos que Deus dá, maiores autoridades que Deus dá, todas elas com dons, talentos efeitos para a manutenção que Deus deseja colocar na vida de cada um de seus filhos. Porque a luz verdadeira que ilumina, Deus tem a luz. Luz é saída, algo que traz saída e solução. Essa luz foi o verbo, o poder profético que havia em Deus, que saiu para fora e veio ao mundo, se tornou carne, se tornou verbo, homem. Essa luz, ela é verdadeira, ela tem uma essência centralizada de formação. E ela ilumina a todos os homens. Estava, está, esteve. Né? Porque agora continua vindo ao mundo, aproximando do ser humano, alcançando os seres humanos. Então, aqui a gente vê que Jesus tem um meio de comunicação, esse versículo nos fala, que acessa todos os homens. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo. Isso fala que Jesus tem uma forma, um linguajar que ele consegue conversar, entender e expressar-se de forma que todos os homens consigam entender o que ele está falando. É por isso que até o Saulo, o poderoso que andava matando os cristãos, ele entendeu Jesus de forma clara, fácil. E de certa forma rápido, porque um homem tão convicto a destruir e matar, em 3 dias ele já estava nos pés de Jesus. Porque a luz, a saída e a solução que é em Jesus, diz aqui, ilumina todos os homens. Tem um meio de comunicação peculiar com cada ser vivente, de forma que transmite a orientação de Deus de uma forma tão original, pura, e indicando e orientando algo original. Por isso que a Bíblia diz, se um anjo de luz aparecer no seu caminho e falar coisas contrárias à palavra de Deus, não aceite. Porque o que é original vem realmente sem contrariar nenhum ponto da palavra. É essa a segurança da presença de Deus.
Se tudo o que o ser ouve e recebe, ele recebe que não contraria, ele vai na palavra, ele vê que aquilo não contraria a própria palavra de Deus. Contrariou a essência da palavra de Deus, tem coisa aí. E aí Jesus, ele é a luz que ilumina todos os homens, ele tem acesso a saber lidar com todo tipo de ser humano, de forma mental. E ali Jesus falou com Saulo, em 3 dias Saulo recebeu a visita de Ananias e foi salvo e começou o processo de preparação para ser um instrumento nas mãos de Deus, ok? Então, essa luz, ela está perto. Jesus, ele está acessível para falar conosco. Jesus está perto, ele sabe falar conosco, ele sabe falar comigo, ele sabe falar com você. Jesus tem uma forma de lidar que ilumina a todo ser humano, cada um na sua peculiaridade. E Jesus está dizendo para você o que ele quer. Jesus hoje, nesse dia, está dizendo para você o que tem que ser feito. Jesus está dizendo para você, porque ele é a saída de todos os homens, ele é a luz de todos os homens. Não tem um homem que não consiga ouvir Jesus. Jesus tem o acesso, por ele ser o Criador, o Formador, sem ele nada do que foi feito se fez, por ele ser aquele que é a ação da movimentação de manutenção original de Deus, porque ele é o Verbo. Então ele tem acesso completo à mentalidade e compreensão do nosso espírito, à mentalidade e compreensão da nossa alma, nossa mente, reações de sentidos, emoção, querer, sentimentos, vontade, expressão, impulso, e ele tem acesso à nossa formação física de corpo. Por isso que ele nos cura, ele nos restaura, ele nos restabelece. Então, Cristo Jesus, ele é a luz de todos os homens. Ele tanto tem acesso a todos os homens, como ele tem a solução e saída para a mentalidade, para a funcionalidade espiritual e para a funcionalidade física e almática de qualquer ser humano. Então, se você trabalha com evangelismo, você precisa do Espírito Santo te orientar, porque ele vai dar a palavra de forma qual não é para você compreender o que dizer, mas é aquilo que você está falando, ainda que você não entenda o processo que Deus está, de que forma Deus está usando você, mas o que você está fazendo está exatamente numa forma de linguajar que tem o verdadeiro acesso para a compreensão daquele indivíduo que precisa realmente entender da forma que ele precisa entender. Às vezes você não sabe qual o método que a mentalidade de um ser humano, uma pessoa, ela vai entender o que Deus quer dizer para ela. Porque você, no ser humano comum, não conhece a história, a mente do outro completo. Mas Deus conhece a mente do outro. Deus sabe o que está acontecendo no histórico do outro, espiritual, emocional e físico, coisas que nós não sabemos. Então Jesus sabe falar. Ele é a luz de todos os homens, ele é o acesso espiritual, mental, físico de todos os homens. Jesus sabe de que forma para cada homem individualmente, de que jeito tem que se expressar, tem que falar, tem que reagir, e aquele modo vai realmente fazer o outro entender o que precisa ser entendido. Olha que bonito, né? A gente já viu exemplo de pessoas que fizeram, exemplos e testemunhos de pessoas que fizeram coisas que não entendiam na hora por que Jesus estava mandando, mas foram lá e fizeram. Dizia um pregador, conta uma história, que o Senhor mandou ele subir num lugar vazio, uma pedra, não tinha ninguém, um ambiente fechado. Ele começou a pregar, dizendo, prega. E ele pregou. Depois, quando ele saiu, ele disse, Deus, eu fiz, mas não tem ninguém aqui, não sei por que eu estou pregando. Anos mais tarde, ele descobriu que escondido no meio daquele ambiente, que não tinha nada ali,
estava uma pessoa prestes a se destruir. E através daquilo que aquele pregador fez, aquela pessoa teve uma direção de Deus, teve uma transformação de Deus, e sua vida foi completamente mudada. Então, coisas que às vezes o indivíduo ele reage, ele não entende. Mas se ele está na direção direta de manutenção de Deus, ele pode ser um instrumento de evangelismo, manutenção, salvação, restauração, porque é Jesus quem sabe o que está acontecendo no profundo, no oculto, no íntimo, no escondido. É Jesus quem sabe de que jeito ele tem o acesso, porque ele é a luz que ilumina, tem acesso a todos os homens, não só os homens, mas a toda a formação viva, toda a criação viva. Ele é a saída, a solução, o acesso que toca na raiz de formação, no manual de raiz de estrutura de formação de todas as coisas. Então, ele é o acesso a todas as coisas. Então, para maior poder, para maior bênção, maior habilidade, maior autoridade, nós temos que realmente acatar toda a palavra de Deus, todo o verbo e toda a ação da nossa vida, todos os dias limpa um pouco mais, né? Refinadas um pouco mais no que é. Ó Senhor, me ajuda a ver hoje um pouco mais a Tua palavra e ir refinando a minha vida, estreitando a minha vida dentro da mentalidade de Deus, dentro da palavra de Deus. Eu estou pronto, você está pronto para viver poderes e toda a autoridade de Deus, né? Que o Senhor fale melhor aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus tenha maior liberdade. Um forte abraço e até mais.